Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e a gente está dando início à nossa segunda aula para o terceiro ano do ensino médio, onde a gente vai estar falando de probabilidade. Essa daqui é a parte um desse assunto, tá? A gente depois vai ver a parte 2. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando e vamos em frente. O objetivo da nossa aula de hoje é definir o que é um espaço amostral, calcular a frequência absoluta e relativa de um experimento e relacionar a frequência relativa com porcentagem. Então, por isso que a aula anterior de porcentagem ela é muito importante, que vocês devem fixar como fazer cálculo de porcentagem, tá bom? A gente vai utilizar muito porcentagem a partir de agora. Então, vamos lá. Você já ouviu falar de probabilidade? Quando você escuta essa palavra, o que é que vem na sua cabeça, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de falas que remetem a essa questão de probabilidade, tá? A primeira fala poderia ser: quais as chances de eu ganhar na loteria? Quando a gente fala de as chances de eu ganhar, a gente vai estar relacionando isso com probabilidade, tá bom? Quando eu falo, será que hoje vai chover? Qual é a probabilidade de chover hoje, né? E aí a gente sempre tem a repórter, né, o repórter do tempo, quando vai no jornal, falar da probabilidade de chuva em algumas regiões do país. Outra pergunta seria: minha tia vai ter um bebê, será que vai ser menino ou menina? Não que isso importe muito, mas a gente sempre às vezes faz essa pergunta por curiosidade, né? Então, qual a probabilidade de a filha, o bebê da minha tia ser um menino ou ser uma menina, né? E aí, quando falamos de probabilidade, falamos em chances, né? As chances de um fenômeno acontecer, de algo acontecer. Seja eu ganhar na loteria, seja minha tia ter um menino ou uma menina, seja a chance de chover, né, naquele dia, naquela região. Esse fenômeno ele faz parte, no entanto, de um experimento que possui diversas outras probabilidades de acontecimento. Às vezes tem diversas probabilidades, às vezes só tem duas. Por exemplo, quando eu pergunto qual vai ser o gênero do filho da minha tia, né, do bebê, eu tenho duas chances, pode ser menino ou menina, né? Assim, de forma mais geral e falando de uma forma mais biológica, né? Existe as probabilidades de ser um menino ou uma menina. Quando eu falo quais as chances de eu ganhar na loteria, nossa, aí as chances são mínimas, né, de eu ganhar na loteria. Então eu tenho diversas outras probabilidades de meu vizinho ganhar, da minha mãe ganhar, do meu pai ganhar, sei lá, do pessoal que trabalha comigo ganhar. Então a chance de eu ganhar é muito menor. Então quando a gente fala de probabilidade, é a chance de uma coisa acontecer dentre vários outros acontecimentos, né? E aí é importante que a gente fixe essas palavras. A gente falar de fenômeno, né? Que é a chance de alguma coisa acontecer, então é um fenômeno. E experimento. Experimento é aquilo que eu estou investigando. É o nascimento de uma criança, né? Para saber qual o gênero, ou o resultado de uma loteria. Então, isso é o experimento. E aí, por exemplo, no caso que eu falei, né? Minha tia vai ter um bebê, será que vai ser menino ou menina? O experimento é o nascimento do bebê. E o fenômeno que eu quero descobrir é se ele vai ser um menino, né? Isso é um fenômeno, ou se ele vai ser uma menina. Então, esse é o outro fenômeno. Então, eu tenho duas chances disso acontecer. Dois fenômenos distintos. Quando eu jogo uma moeda para cima, por exemplo, quando a gente vai assistir jogo de futebol, o juiz inicialmente ele joga uma moeda para cima e aí se der cara ou coroa, vai ser definido, né, qual time que vai iniciar a partida. Então, jogar uma moeda para cima e observar qual a face da moeda que vai ficar virada para cima na palma da mão é um experimento. E quais são os fenômenos que podem ocorrer? É a moeda ter como virado para cima, né, a cara ou a coroa, tá bom? E aí, cara é a parte da moeda que tem o rostinho da pessoa, né? Que tem um rostinho. E coroa é a parte da moeda que tem o valor. E aí, quando a gente faz um experimento, como que a gente define, né, a quantidade de fenômenos que tem naquele experimento, né? A quantidade de chances, a quantidade de resultados possíveis daquele experimento. Os resultados possíveis de experimento, a gente vai chamar de espaço amostral. Então, o espaço amostral são todas as possibilidades oferecidas por um determinado experimento. Quando eu jogo a moeda para cima, ela pode sair cara ou coroa. Então, meu espaço amostral é cara e coroa, né? Tem esses dois valores, cara ou coroa, é meu espaço amostral.
E aí, o espaço amostral, é um conjunto, tá? A gente representa pela letra E de espaço. Se vocês olharem ali embaixo do desenho das moedinhas, tá? É a letra E, que é espaço. E aí, dentro do conjunto, a gente escreve todos os resultados possíveis. Então, por exemplo, quando eu vou representar um espaço amostral, eu coloco E igual, abro as chaves e dentro eu coloco todos os resultados possíveis. Meus resultados são cara ou coroa, quando eu jogo uma moeda para cima. E aí, NE, esse que está escrito lá embaixo, né? NE é a quantidade de elementos dentro do meu espaço amostral. Nesse experimento da moeda, eu tenho cara ou coroa. Então, o tamanho do meu espaço amostral é igual a 2. Então, E é igual a cara coroa e NE é igual a 2. Quando eu jogo um dado e eu quero verificar qual o resultado que ficou virado para cima, né? Qual a face do dado que ficou virado para cima. Um dado ele possui 6 faces. Cada face tem um número. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu jogo um dado para cima, o meu espaço amostral vai ser ou o resultado 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então eu tenho 6 elementos no meu espaço amostral desse experimento. Então o NE, que é a quantidade de elementos no meu espaço amostral, é igual a 6. Tá bom? Isso quando eu tenho um dado, né? E se eu tiver dois dados? E se eu tenho dois dados, jogo os dois para cima e quero ver quais as faces que vão ficar viradas para cima nos dois dados. Aí é mais complexo, porque eu posso ter num dado o valor 1 e no outro dado o valor 1. Eu posso ter no dado o valor 1 e no outro o valor 2. Eu posso ter 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Mas também posso ter no dado 1 o valor 2. E aí eu tenho 2 e no outro 1. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 5, 4 e 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. No total, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho 36 possibilidades de resultados. Os dois dados saem um, o dado sai um, o outro dois, né? Um é o um e o outro é o três. Então eu posso montar na forma dessa tabelinha meu espaço amostral, porque aí eu coloco todas as minhas possibilidades possíveis. Uma forma de calcular o total é você multiplicar, né, a probabilidade de cada um dos dados. Se um dado tem 6 resultados possíveis e o outro dado tem 6 resultados possíveis e eles podem se repetir, então o total do meu espaço amostral, né, o tamanho do meu espaço amostral é 6 vezes 6, que dá 36. E aí eu escrevi todos os resultados possíveis, tá bom? E como transformar um espaço amostral em porcentagem, né? Isso é muito, muito importante. Só que adiante. Como transformar um espaço amostral em porcentagem? Se você ver aqui nesse cardzinho azul, eu coloquei assim, ó. Após realizar um determinado experimento, podemos anotar a quantidade de vezes que um determinado evento ocorreu. A isso chamamos de frequência de um experimento. Então, a frequência de um experimento é a quantidade de vezes que algo ocorreu dentro de um experimento total. Então, se eu jogo uma moeda para cima 10 vezes, quantas vezes será que vai sair cara? Né? Isso é a frequência de sair cara. Se eu jogo uma moeda para cima 10 vezes, quantas vezes saiu coroa? Isso é a frequência, né, do evento coroa. E aí eu tenho dois tipos de frequência. A frequência absoluta e a frequência relativa, que vocês podem ver aí na tabela. A frequência absoluta é a quantidade de vezes. Então, se no experimento eu jogo a moeda 10 vezes e saiu 5 vezes cara, a frequência absoluta de cara é 5. Se eu joguei a moeda 10 vezes para cima e as 10 vezes saiu cara, então a frequência absoluta é 10. A frequência relativa, no entanto, é um valor em porcentagem. É o total de vezes que sai um determinado fenômeno, né? Um determinado fenômeno no experimento, pelo total de vezes que você fez aquele experimento. Então, por exemplo, se eu jogo uma moeda para cima 10 vezes e saiu 5 caras, a minha frequência relativa é 5 dividido por 10, porque foi 5 dentro de 10 lançamentos. Se eu joguei a moeda para cima e saiu 3 vezes caras, então a frequência relativa de cara é 3 dividido por 10, tá bom?
Vamos fazer alguns exemplos para a gente fixar esses dois conceitos de frequência absoluta e relativa e de espaço amostral. Então, o primeiro exemplo é o seguinte, né? Observe a roleta da sorte. Se vocês observarem essa roleta, ela tem 6 espaçozinhos pretos e também tem 6 espaçozinhos vermelhos. Na roleta, você vai girar essa roleta e aí o resultado que ficar em cima é a sua resposta, né? A resposta do seu experimento. Aí a letra A diz assim, qual é o espaço amostral de uma jogada? Se você roda essa roleta, quais os possíveis resultados que você pode ter, né? Como você tem 5 vermelhos e 5 pretos, o seu espaço amostral vai ser simples. Meu espaço amostral vai ser 2, né? A quantidade de resultados possíveis vai ser 2. Vai ser ou sair vermelho ou vai sair preto. Então, esse é meu espaço amostral. Vermelho, preto e a quantidade é de 2. Dois resultados possíveis. Agora, se eu fizer duas jogadas, né? Aqui na letra B. Se eu fizer duas jogadas, eu jogo uma vez e depois jogo outra vez. Qual vai ser o meu espaço amostral? Meu espaço amostral vai ser a combinação dessas duas jogadas. Então, eu posso ter, na primeira vez, sair vermelho e na segunda vez sair vermelho. Então, é uma possibilidade. A outra possibilidade é que na primeira saia vermelho e na segunda saia preto. Outra possibilidade é que na primeira saia preto e na segunda saia vermelho. E a outra possibilidade é que nas duas jogadas saia preto. Então aí eu tenho 4 resultados diferentes para esse experimento, de jogar 2 vezes a roleta. Isso acontece porque, se na primeira jogada eu tenho 2 chances, né, de ser vermelho e preto, e na segunda rodada eu também tenho 2 chances de ser vermelho e preto, o total vai ser 2 vezes 2, que é 4. Então eu tenho 4 possibilidades quando eu faço 2 jogadas na roleta. A letra C diz o seguinte: observe os resultados de um jogador após 10 giros. Então, um jogador foi lá na roleta e jogou 10 vezes. O resultado que ele obteve foi o seguinte: na primeira vez saiu preto, na segunda vez saiu vermelho, na terceira vez saiu vermelho, preto, 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 vermelho, preto, vermelho, vermelho. Então, esses são os resultados das 10 jogadas. Qual é a frequência absoluta? E aí, quando a gente fala de frequência absoluta, é a quantidade de vezes que algo ocorreu. Qual é a frequência absoluta do resultado preto? Se você perceber dentro dos resultados, você saiu preto 1, 2, 3, 4 vezes, né? Opa, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a frequência absoluta do preto é 5. E do vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, também foi 5 vezes. Então, lá nos resultados, eu tive 5 respostas pretas e 5 vermelhas. Então, a frequência absoluta do vermelho é 5 e a frequência absoluta do preto é 5, tá bom? E aí a gente representa dessa forma a frequência absoluta, tá? FA, que é a frequência absoluta. Dentro do parêntese, a gente coloca o fenômeno que a gente quer. Então, por exemplo, a frequência absoluta do vermelho, aí a gente coloca vermelho dentro do parêntese, e o total igual a 5. E qual é a frequência relativa? E aí lembra, a frequência relativa é como se fosse uma porcentagem. Você pega o valor dele e divide pelo total. Então, a frequência relativa do vermelho é 5 dividido por 10. Porque se eu joguei 10 vezes e deu 5 vermelho, é 5 dividido por 10. É uma porcentagem. Dividido 5 por 10, eu tenho um valor de 0,5. E 0,5, quando a gente transforma em porcentagem, né, basta multiplicar por 100, dá 50%. E a frequência relativa do preto também foi de 5 em 10 jogadas. 5 dividido por 10 deu 0,5, que também é 50%. Então, se você observar bem, como deu 5 pretos e 5 vermelhos, as chances de sair preto foi de 50% e as chances de sair vermelho foi 50% nesse experimento realizado, tá bom? Pessoal, nossa aula fica por aqui. A gente vai ter uns exercícios para resolver sobre probabilidade nessa parte 1. Depois a gente vai vir com probabilidade parte 2. Espero que tenha sido claro para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal do Professor Matheus, vai lá no YouTube, se inscreve, dá um like no vídeo para ajudar aí a compartilhar esse vídeo para outros alunos que talvez estejam precisando dessa aula, tá bom? Até mais!